Amém. Né? Glória a Deus, né? Como é que é o nome seu? Elizabeth. Elizabeth? Seja bem-vinda, Elizabeth, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então veja só. O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui para a terra para conduzir o seu rebanho a Deus. Amém? Por quê? Porque nós pertencemos a um Pai eterno. Nós pertencemos ao Criador do universo. Nós pertencemos àquele que fez o homem do barro e fez a imagem dele. Nós somos seres criados por Deus, que somos parecidos com o nosso Pai amado. Parecido com Deus. E quando Deus enviou Jesus, ele enviou Jesus para arrebanhar seu povo. Ou seja, ele veio como bom pastor, amém? Por isso lá em Salmo 23, diz: o Senhor é o quê? Meu pastor. E nada o quê? Me faltará, né? Então veja só. O que ocorre é que nós temos então que entender o Deus que nos criou. Amém? Nós temos então que entender quem é esse maravilhoso Deus Todo-Poderoso, que ele escolheu então a salvar a humanidade, salvar as almas, as vidas humanas, né? Salvar do fogo eterno. Que é esse Deus maravilhoso, né? A gente precisa entender. E por que muitas pessoas não compreendem? Porque o príncipe desse mundo, quem sabe quem é o príncipe desse mundo? Fora a irmã já sabe. Sabe quem sabe que é o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo é o diabo, Satanás. Amém? Por quê? Porque ele usurpou a autoridade do homem lá no Jardim do Éden. Então aí o mundo é o que vocês veem o que é o mundo hoje, amém? Tem pessoas boas e tem pessoas ruins, né? Tem pessoas, mas são todos seres humanos que Deus ama todos. A pessoa que tem a maldade no coração, às vezes não é porque ela tem essa maldade, mas é porque um inimigo plantou a semente do mal dentro dessa pessoa. Foi o caso de Caim, quando matou Abel, né? Abel era um homem que se apresentava perante Deus e ofertava as ofertas que Deus se agradava. Caim já era um homem que tinha ciúmes, inveja de Abel, e as ofertas de Caim, Deus não se agradava. Então veja só. Então por isso Jesus veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Porque Jesus é um pastor, é o nosso pastor, amém? Ele vem arrebanhar seu povo. Agora nós que somos discípulos do Senhor Jesus, como eu estou aqui, eu estou na pessoa de discípulo do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele discipulou. Veja só, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então Deus escolhe daqueles que ele chama para trabalhar de frente da obra do Pai Eterno, de frente do exército do Senhor, amém? Há batalha, há guerra, porque enquanto nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, os anjos estão aqui que nós não vemos eles, vocês não vê eles, mas eles estão em volta de nós. E está tendo agora uma guerra no mundo espiritual por causa de nós estar aqui, falando o amor de Deus. Os demônios já estão atacando os anjos aqui. E os anjos atacando e defendendo nós. Amém? Por quê? Porque nós temos que entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino do nosso Pai amado. Amém? Nosso Pai eterno. Então o Senhor Jesus veio como um pastor, pastorear seu rebanho e daí trazer para o corpo de Cristo. Amém? Eu quero ler aqui
um versículo de Jeremias que eu separei. Profeta Jeremias, versículo 29. Diz assim, ó, né? Deus fala através do profeta Jeremias. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fruto e uma esperança. Aí Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Me perdi aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então veja só, quando nós entendemos quem é Deus, né? Quando nós entendemos o projeto de Deus, e o projeto de Deus é salvar o homem do inferno, amém? Salvar o homem do mal. E quando nós entendemos e passamos a buscar a Deus, o que Deus fala para nós? Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ou seja, de toda a vossa alma, né? Então Deus, ele tem que ser procurado, ele tem que ser buscado, Deus tem que ser amado, Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida, amém? Então nós temos que viver uma vida de busca de Deus, uma vida de adoração em Deus, uma vida de pensamento em Deus, amém? Por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ou seja, fazer o que Jesus faria. Amém? E não fazer o que Jesus não faria, né? É por isso que a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz bem assim, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Ou seja, se eu digo eu tenho Jesus, então eu tenho que andar como Jesus andou. E como é que Jesus andou? Jesus andou fazendo o bem pelas pessoas aqui na terra, andou visitando os enfermos, andou curando os paralíticos e andou pregando o ódio. Não é ódio, né? Jesus andou pregando o quê? Que nós temos que odiar o nosso inimigo? Não, né? Ele andou pregando que nós temos que amar os nossos inimigos. Né? Exatamente. Então veja só. Agora veja só. O que acontece? Por que essa mensagem está trazendo isso para nós? Porque como que o homem vai crer se não tem os que preguem a palavra de Deus? Se não tiver aqueles que informem, né? Vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 33 em diante, que um homem chamado Felipe, ele saiu às pressas, correndo e pregando e ensinando o evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque no tempo de Felipe, pregar o evangelho, falar de Jesus, era proibido. E eles caçavam as pessoas e prendiam os cristãos. Vocês bem sabem nos filmes que tem aí, que soltavam as pessoas na arena e soltavam os leões famintos, e os leões matavam e comiam os crentes, os cristãos. Então era um tempo de ódio dos cristãos, contra os cristãos. E Felipe, diz a Bíblia, que na sua fuga, porque ele estava fugindo dos seus perseguidores, e na sua fuga ele pregava o reino de Deus. Ele espalhava o reino de Deus, ele propagava o reino de Deus. E ele correndo e fugindo, vou até dar um exemplo aqui, vocês podem até dar risada, não tem problema, que é gostoso, né? Mas ele correndo assim, e ele via um ali e falava, você conhece Jesus? E já olhava para trás, via se os soldados não vinham pegar ele. Eu não sei quem é Jesus, então deixa eu te ensinar. E ele ensinava o evangelho.
E ele corria mais um pouco, e ali tinha um paralítico, ele falava, você crê que Jesus